Hoje nós vamos ver o início aí da terceira semana. Estamos com essa lição maravilhosa, ó. Cristo em Filipenses e Colossenses. Cristo em Filipenses e Colossenses. Aí Jesus caminhando na frente através das páginas da Bíblia e o adorador, o discípulo aqui andando atrás. Ó. Cada um de nós aceitando Jesus no coração, vamos caminhando nos passos que Jesus deixou para nós, os passos que ele pisou. Então, essa terceira semana, hoje é segundo sábado, eu como secretária de igreja gosto sempre de lembrar, olha, segundo sábado e o sétimo sábado do trimestre são os sábados que as secretárias contam os membros e mandam o relatório para a missão. Então, não falte na sua igreja hoje. O seu nome, você precisa estar na listinha que a secretária vai mandar para a missão. Vá para a igreja, adore a Deus em espírito e em verdade. Viu? Porque hoje a sua secretária e da sua igreja vai estar tomando nota da sua presença. E tem mais. A missão quer saber quem estava na escola sabatina e quem estava no culto divino. É bem detalhado, irmãos. A missão quer saber quem estava na escola sabatina e quem estava só no culto divino. Porque a missão sabe que tem muitas igrejas que os irmãos deixam para ir para a igreja no final da escola sabatina só para assistir o culto divino. Então a missão quer saber disso. É detalhado. Viu? Então, eu sempre acho que Jesus vai voltar às 9 horas da manhã de um sábado, sabe? Para ver quem é que está na igreja. Isso é o que acho. Então, irmãos, vamos ver o assunto da lição dessa semana, vida e morte. Então, vamos ver como Paulo via a vida e a morte. E o verso para memorizar, não é possível que a gente não memorize, gente, essa semana. Ó, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não, gente, esse verso aqui nós vamos memorizar. Digam amém. Esse verso, para memorizar, nós vamos memorizar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Olha como é fácil. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida. Mas isso é mentira. Certo? A morte é o oposto da vida. A morte é uma inimiga nossa. Aliás, é o último inimigo a ser vencido. É a morte, né? Ela não foi criada como parte da vida. Assim como a destruição não é o propósito original de um carro. Um carro não é criado para ser destruído. Paulo declarou de maneira enfática que Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15, na Nova Versão Internacional. Então, nós vemos aí que o medo da morte escraviza as pessoas, né? E depois que nós temos a nossa vida escondida em Cristo, claro que nós não vamos facilitar, mas nós perdemos o medo da morte, pois sabemos que a nossa vida está escondida em Cristo. E essa vida nos será devolvida e ainda mais vida eterna, vida plena, vida sem as consequências do pecado, sem pecado. Isso é maravilhoso e nos dá esperança, nos dá tranquilidade, confiança, certeza. Embora Paulo estivesse disposto a morrer por Cristo, ele tinha confiança em seu propósito. Você e eu temos confiança no nosso propósito? Qual o propósito de nossa vida? Estamos vivendo para quê? Qual será o grande legado que nós vamos deixar quando morrermos para os nossos familiares e amigos? O mais importante para Paulo era honrar a Cristo, pela vida ou pela morte, e pregar o evangelho ao maior número de pessoas possível. Esse era o propósito da vida de Paulo. Talvez isso explique porque ele escreveu tantas cartas.
Por meio de seus escritos, Paulo conseguiu alcançar muitas pessoas e lugares, até nós, né? Incluindo aqueles que ele nunca pôde visitar pessoalmente. A gente viu aí que os irmãos de Colossos, nós vimos na semana passada que os irmãos de Colossos, Paulo nunca os visitou pessoalmente. Inclusive os de Roma, né? Quando ele escreve ali a carta aos Romanos, ele nunca pôde visitar pessoalmente a igreja de Roma, porque quando ele esteve em Roma, ele estava aprisionado. Ele ficou numa casa própria, mas ele ficou aprisionado ali a um soldado. Ele não podia sair na rua, ele não podia visitar um irmão, ele não podia ir na igreja. Ele não passeou por Roma, ele não visitou os irmãos. Os irmãos é que iam visitá-lo lá na casa em que ele ficou preso. Então a vida é curta, nós sabemos. A nossa vida, mesmo que nós vivamos 100 anos aqui, ela é muito curta diante da eternidade que Deus tem para nós. E precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo que Ele nos concede. Esse deve ser o nosso propósito. Causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo que Ele nos concede. Se a gente viver 60 anos, 70, 80, o que a gente viver que deixe um impacto positivo. E aí eu me lembro de um testemunho que a Igreja Adventista gravou há alguns anos atrás, acho que uns 15 anos ou mais, de uma menina chamada Vanessa, Andressa, o nome dela. Que a menina entrou na igreja, tinha 11 anos de idade, e a menina resolveu abrir um pequeno grupo de adolescentes na casa dela. E ela chamou o melhor amigo dela, que era Richard, e começou a chamar os adolescentes ali do bairro, das ruas vizinhas a dela, e logo o pequeno grupo dela tinha 25 meninos, 25 adolescentes. E ela organizava a rotina dela, ela estudava de manhã, provavelmente é o 6º ano, porque os meninos com 11 anos estão no 6º ano. E à tarde, cada dia da semana, ela tinha um trabalho. No sábado à tarde dava estudos bíblicos, no domingo à tarde visitava um asilo, na segunda à tarde visitava outro lugar com os adolescentes dela, com os amiguinhos dela. Tinha um dia que ela fazia artesanato com as pessoas do bairro, pintava em telhas, ensinava a pintar em telhas para as pessoas ganharem o seu dinheiro. Tinha o artesanato, tinha a cooperativa ali que ela criou com esses artesanatos que ela sabia fazer e chamava as pessoas para fazer. Cada tarde da semana ela fazia um trabalho missionário diferente. E aí essa menina era chamada para pregar nas igrejas, chamada para testemunhar nas igrejas. E um dia, enquanto ela voltava da igreja, o carro que ela estava se envolveu num acidente e a menina morreu. Irmãos, e por causa do testemunho dessa menina, quando foi gravado isso, que faz mais de 15 anos, já mais de 100 pessoas tinham sido batizadas com o testemunho da vida dessa menina, a Andressa. E aí eu fico pensando que, né, quão impactante foi a vida dela. Inclusive, ela morreu indo para a igreja ou voltando da igreja. Eu sei que ela estava no trajeto para a igreja, entendeu? Quando ela morreu nesse acidente. E aí, quão impactante foi a vida dessa menina de 11 anos de idade. Então, mais de 100 pessoas já tinham sido batizadas por influência direta dela. Por influência da vida, do trabalho missionário dela, da maneira como ela lidou ali com seus semelhantes, o pequeno grupo, esse cooperativa de artesanato que ela criou, os estudos bíblicos, tudo. Já tinha levado mais de 100 pessoas ao batismo. E nós, irmãos, eu vou fazer 50 esse ano, para a honra e glória de Deus. Se Deus quiser, em novembro eu completo 50. E aí eu fico pensando, qual o impacto da minha vida, desses 50 anos na vida das pessoas? Aliás, dos 18 anos até agora com Cristo, né? Porque dali para trás não conta. Conta depois que eu voltei aos pés de Cristo. Então, irmãos, que cada um de nós faça esse exame de consciência, né? Qual o impacto que a minha vida está tendo na vida das pessoas. Então, parte significativa desse impacto
envolve promover a unidade da fé, unir os irmãos na mesma fé. Nesta semana, nós veremos que essa foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever aos Filipenses, manter a unidade da fé daqueles irmãos, que eles não caíssem nas mentiras, nas pregações falsas dos falsos mestres, não cair nas ilusões por aí, não cair nas heresias, mas se manter firme na mesma fé que eles foram ensinados. Esse era o propósito de Paulo a escrever a carta aos Filipenses. E então vamos nessa semana conhecer isso. O título do domingo: Cristo será engrandecido quando nós estivermos unidos pela fé. Morrer é lucro para quem está fazendo a vontade de Deus. Viver e morrer por Cristo. E permaneçam firmes na unidade e unidos e destemidos. São os títulos da lição dessa semana. Não perca, não deixe de estudar a sua lição. Não confie apenas na lição aqui que Davi explica. Não confie apenas no culto matinal. Tenha o seu momento com Deus e estude, responda a sua lição. Estude sua Bíblia, porque cada um de nós tem que ter o nosso momento particular com Deus. Sendo antes ou depois do culto matinal, cada um tem que ter seu momento particular com Deus, de crescimento particular com Deus. Amém? Maravilhoso Deus, amorável Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome, ontem, hoje, para todo sempre. Porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, é que nós estamos vivos. É porque o Senhor não muda, é porque sobre o Senhor não há variação nem sombra de mudança. Por isso que nós estamos em pé sobre a terra. Porque o Senhor é amor, misericórdia, bondade, benevolência e paciência conosco. Porque nós somos teimosos, nós somos pecadores, mas o Senhor tem mantido o nosso fôlego de vida, porque o Senhor espera que nós cumpramos a missão que o Senhor nos deu. Pregar o teu evangelho, se puder, com palavras. Muitos pregam em silêncio, com as suas ações. Que a nossa vida tenha um propósito claro: honrar o teu nome, glorificar o teu nome, brilhar por ti. Onde quer que estejamos, as pessoas olhem para nós e vejam pequenos cristos, verdadeiros cristãos que seguem ao Senhor. E que o Senhor é o norte da nossa vida, é para onde nós olhamos. O Senhor é o nosso modelo maior, é o nosso exemplo de vida. Que cada um de nós possa dizer como Paulo: para mim, viver é honrar a Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Porque o Senhor sabe a hora de guardar a vida de cada um dos teus servos para entregá-la naquele grandioso dia, transformada e eterna. Fica conosco, ó Pai, nesse santo sábado. Que cada um aqui sinta o desejo de ir te adorar na tua casa em espírito e em verdade. Cada um aqui chegue cedo na igreja para receber as 3 bênçãos que o anjo que fica na porta da igreja tem para entregar. Às 8h30, a primeira bênção, às 8h45, a segunda bênção, e às 9 horas, a terceira bênção, como foi revelada a irmã Ellen White. Que o anjo entrega 3 bênçãos às adoradoras que chegam cedo na igreja. Que nós possamos receber as tuas bênçãos sabáticas hoje, possamos fazer a tua obra, possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, e que o Senhor abençoe agora o estudo do livro Ouse Pedir Mais, e fique conosco a cada minuto desse dia, que seja vivido de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.